qual o peso que você tem carregado? O que mais tem levado seu tempo, sua atenção, sua mente? Por muitas vezes nós levantamos ídolos e queremos colocar eles no lugar de Deus, onde só o Senhor deveria habitar no nosso coração. E por mais que algumas circunstâncias e situações da vida elas pareçam ser melhores e pareçam ser sedutoras, na verdade o que nós precisamos é ter o Senhor como o centro do nosso coração. Por isso que eu queria que hoje estivéssemos lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 46. Eu vou iniciar a leitura aqui. Bel, que significa Senhor na língua dos caldeus, se inclina. Nebo, o deus do saber, lança-se por terra. Os seus ídolos não passam de animais de carga e gado desde o seu nascimento. As imagens que são transportadas de um lado para o outro são pesadas, um fardo para seus exaustos devotos. Juntos se abaixam e não se encurvam. Conseguem salvar o fardo eles mesmos, foram conduzidos ao cativeiro. Ouçam-me, vós da casa e da descendência de Jacó, vós a quem tenho carregado desde o ventre materno e segurado desde o nascimento. Ouve-me. Eu serei o mesmo até quando os vossos cabelos brancos chegarem, e ainda na idade avançada eu vos sustentarei. Eu vos criei e vos conduzirei. Sim, eu vos levarei e vos livrarei. Com quem me comparareis? A quem me igualareis? E considerareis semelhante a mim, para que possamos ser comparados. Aos que tiram ouro da sua bolsa e pesam prata na balança. Contratam ouvires para lhes fazer um deus, prostram-se diante desse ídolo e lhe prestam culto e adoração. Em seguida, põe sobre os ombros e carregam-no, colocam em um espaço reservado para que ali ele permaneça imóvel, sem se mexer em sua posição. Por mais que alguém o chame, ele não dá qualquer resposta. Não tem reação, os deuses são incapazes de se salvar, quem quer que seja, das suas aflições. Lembrai-vos disso e considerai, trazer memória aos transgressores, recordai-vos dos acontecimentos passados, há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus, e nada nem ninguém a mim se compara. Desde o início eu anuncio o futuro, a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera, e eu afirmo, meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Chamo do Oriente uma ave de rapina de uma terra distante, o homem da minha escolha. Eu disse, eu executarei, eu delineei e assim cumprirei a minha vontade. Vós de coração incrédulo e rebelde, que estáis distante da justiça, ouve-me, eis que faço chegar a minha justiça e ela não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei a salvação em Sião e a minha glória em Israel. Eu precisei ler o capítulo todo, porque nessa exposição do texto eu queria aplicar algumas coisas que nós podemos trazer para a nossa vida que estão escritas nesse texto. Isaías 46, ele é escrito no período em que o povo de Israel estava no exílio, esse capítulo mais ou menos em 1586 a.C. O profeta ele fala em meio a uma realidade de derrota de Israel, onde o povo estava sofrendo porque estava exilado e estava desanimado espiritualmente, e essa convivência com a Babilônia e aquele império rico e aqueles deuses da Babilônia poderia afetar a mente deles, porque para os babilônios quem sustentava aquele grande império eram aqueles falsos deuses. Então é nesse cenário que o profeta ele se levanta para mostrar que esses deuses não passam de um fardo pesado para esse povo e que não era para eles se deslumbrarem com isso, o povo de Israel. Assim é um consolo para Israel esse capítulo e uma sátira para a Babilônia. E aí tem alguns pontos que eu queria levantar aqui. Primeira coisa, nada se compara a Deus. Não tem nada que seja igual ao nosso Deus. A gente pode levantar o ídolo que for na nossa vida, trabalho, casamento, filhos, namoro, um líder religioso, o que for.
Só que nada disso pode trazer aquilo que só o Senhor traz em nossa vida. Só Deus traz o nosso consolo, a salvação. E às vezes a gente quer colocar nesses ídolos essa esperança, sendo que essa esperança ela só vem do Senhor. E olha que interessante. Assim como Bel e Nebo, que eram vistos como criadores do mundo, mantenedor da ordem, justiça, doador da realeza e guerreiro supremo, mas na verdade não passavam de meras imagens, sem vida. Assim, os ídolos que nós levantamos são pra gente. A gente tenta comparar eles com Deus. Bel e Nebo, na verdade, eram falsos deuses, não existiam. Só que as pessoas olhavam como se eles tivessem as características do nosso Deus. E não tem. Não tem como a gente querer comparar coisas da terra com as coisas do céu. E levantar os ídolos traz um fardo pesado. Parte B aqui do verso 1. As imagens que são transportadas de um lado para o outro são pesadas, um fardo exausto para os seus devotos. Muitas vezes tudo que a gente coloca no lugar de Deus acaba trazendo um peso enorme para nossas vidas. Se você parar para pensar o esforço e a concentração que a gente tem que ter para acreditar em algo, colocar nossa fé e achar que a gente depende disso, ou só viver ansioso por aquilo que pode acontecer, pesa muito e destrói, a gente destrói o nosso emocional. Então, se a gente parar para olhar, aquele povo eles não só tinham que fazer as imagens de escultura que eram pesadas, mas tinham que carregá-las. Muitas vezes a gente coloca no que a gente coloca no nosso coração gera dor, gera ansiedade, gera mágoa, gera medo, mas a gente está convicto que aquilo vai mudar a nossa vida. É esse o altar que a gente levanta. Da mesma forma que eles estavam levantando ídolos, carregando de um lado para o outro. Aqui tem Bel, aqui tem Nebo. Olha o trabalho que isso dá. E a gente colocar coisas no lugar de Deus acaba dando trabalho. E muitas vezes os ídolos da nossa vida, eles não vêm de nós, mas vêm da convivência com os idólatras. Muita coisa que a gente que vem carregando na nossa vida vem da convivência com pessoas que têm a idolatria. Igual o povo de Deus, o povo de Israel, eles não conheciam os deuses da Babilônia. Só que eles começaram a ser tentados a servir esses deuses porque eles estavam convivendo com os idólatras. Tudo bem que tinha um contexto que o Senhor liberou a Babilônia para ensinar coisas ao seu povo. Só que para pensar comigo aqui o seguinte, que às vezes o que está sendo levantado como ídolo no seu coração não vem de você, vem de pessoas que você está convivendo e te fazem, te levam para isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os lugares que a gente passa, pessoas que a gente conversa e ambientes que a gente convive. Porque às vezes o que parece ser bom naquele ambiente, como a grandeza da Babilônia para aquele povo, parecia uma coisa linda, mas era debaixo de idolatria, feitiçaria. O Império Babilônio, eles eram pessoas que não eram tementes a Deus, mas não eram isso, eram muito violentos. E aquela glória vinha disso, sabe? E não é isso que o Senhor procura para nós. O que Deus procura pra gente é a paz, sabe? A paz de Deus que excede todo entendimento. Nada de guerras, essas coisas. Assim como os babilônios viviam. E aí, outra coisa interessante, eu queria estar lendo o verso 4, sobre o caráter de Deus. Presta atenção. Eu serei o mesmo até quando os vossos cabelos brancos chegarem, e ainda na idade avançada eu vos sustentarei. Eu vos criei e vos conduzirei. Sim, eu vos levarei e vos livrarei. Deus, ele sempre é o mesmo. Ah, e o que é ser o mesmo, Pedro? Deus tem as mesmas características. Eu vou citar algumas aqui. Fiel, justo, verdadeiro, poderoso, protetor, rei, soberano, independente de qualquer coisa, ele não muda. E o fato do Senhor não mudar é onde a gente pode agarrar a nossa esperança. Porque se ele te prometeu algo, isso vai acontecer. Ou seja, as promessas dele vão continuar de pé. Porque o que importa é quem o Senhor é e não quem nós somos. E aí o contraste que Deus faz aqui é o seguinte: os ídolos eles precisavam ser carregados por homens. Ainda assim, não salvavam esses homens, mas Deus, quem nos criou a sua imagem e semelhança, é Ele quem vai nos sustentar, ou seja, Ele vai nos suportar, Ele vai suportar o nosso peso e nos conduzir adiante, vai nos salvar. Ali era totalmente ao contrário, porque eles tinham que dar suporte a esses deuses, tinham que levar esses deuses. O que o Senhor está mostrando ali? Ó, os babilônios eles têm que se esforçar e têm que fazer
um esforço imenso para esses deuses, mas vocês não. Vocês são meu povo, vocês são meus filhos. Quem vai conduzir vocês, quem vai suportar o peso de vocês sou eu, porque fui eu que criei vocês, eu que vos chamei, então é eu que vou conduzir vocês daqui adiante, não se preocupem. E aí ele está mostrando a diferença de um Deus de verdade para um Deus de mentira. Então Deus é conosco. O propósito dele vai se cumprir na nossa vida, não por quem nós somos, mas por quem ele é. Porque uma das características de Deus é o que ele vai dizer na sua palavra. Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós podemos ter certeza que aquilo que Deus prometeu, ele vai fazer. Eu prefiro enfatizar isso aqui novamente. E para a gente estar concluindo, eu queria ler o verso 9. Recordai-vos dos acontecimentos passados, há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e nada nem ninguém se compara a mim. A gente precisa trazer à memória, irmão, aquilo que Deus já fez por nós no passado. Comece a refletir aí o que o Senhor já fez por você, porque só assim você vai ter certeza que Ele vai agir. O que Ele manda eles trazerem à memória? Tudo. A promessa de Abraão até aquele dia. Olha quantas maravilhas, quantos livramentos, quantas coisas o Senhor já fez por eles. Então a gente precisa lembrar tudo que Deus já fez por nós e só assim nós vamos ter certeza que Ele vai poder agir. E a gente tem que lembrar que Ele não muda, porque Ele é um Deus incomparável. Só Ele é santo, é digno de honra, de glória, de força e de poder. Então, realmente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, nada nem ninguém consegue deter aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E aí eu te pergunto, na hora da angústia e do sofrimento, cadê seu ídolo? Ele some. Por quê? Porque nada tem o poder de fazer aquilo que Deus faz. Só Deus que pode mudar a circunstância, só Deus que pode mandar a resposta, só Deus que pode livrar do cativeiro. Se Deus precisar levantar alguém para te tirar do cativeiro, Ele vai fazer isso. Assim como quando Ele viu que o povo precisava sair do cativeiro, foi profetizado anos antes que Ciro seria levantado para livrar o povo de Israel das mãos da Babilônia. E nós vemos lá na frente, no livro de Neemias, que quando no governo do rei Ciro, persa, ele libera Neemias para voltar e restaurar o templo. É uma conversa que nós podemos ter outro dia. Então Deus ele nos chama para ouvi-lo. A gente precisa prestar atenção no que ele está falando, nos arrepender, porque ele nos alerta. Então que a partir de hoje nós possamos retirar do nosso coração tudo aquilo que vem tentado ocupar o lugar de Deus em nossas vidas e que nós possamos lembrar que só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Eu fico por aqui. Hoje é um sermão mais reflexivo, que a gente possa tirar esses ídolos do nosso coração e possamos mudar totalmente. Um beijo no seu coração. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem.